como vender no Marketplace da Temu passo a passo do zero. Nesse vídeo eu vou mostrar para você quem pode vender na Temu, quanto custa, como se cadastrar na Temu para você vender, quais são as vantagens e quais são as desvantagens de você vender na Temu. Indo direto ao ponto aqui, quem pode vender na Temu? Para você vender, você precisa de CNPJ, não dá para você vender na Temu com CPF. Na data em que eu gravo esse vídeo, só é possível vender na Temu com CNPJ e eu acredito que isso não vai mudar. Eu acredito que a Temu só vai ficar liberada para quem tem empresa, para quem tem CNPJ para conseguir vender lá. Um segundo ponto é que você precisa emitir nota fiscal de todas as suas vendas, né, quando você vende na Temu. E um terceiro ponto aqui é que a Temu, ela tá dando prioridade, né, ela tá dando preferência para vendedores que têm estrutura e conseguem atender um grande volume de vendas, né, vendedores que têm capacidade de estoque. Então, se hoje você já vende em outros marketplaces, se você já tem a sua loja virtual e você já tem um volume de vendas razoável, você tem condições de vender na Temu. Agora, eu quero começar do zero, eu ainda não vendo em nenhum local, eu não tenho experiência com venda online, você não vai conseguir vender na Temu, a Temu não vai aceitar você como vendedor nesse primeiro momento. Pode ser que no futuro ela até aceite, mas nesse momento a Temu está dando prioridade para vendedores que têm estrutura, têm capacidade de estoque, que conseguem, né, atender grande volume de vendas ali, tá? Então, esses são os principais critérios aí de quem pode vender na Temu. Legal, e quanto custa para você vender na Temu atualmente? A Temu, ela cobra uma comissão, ela não cobra para você se cadastrar, ou seja, para você se cadastrar como vendedor é gratuito, e aí você vai pagar uma comissão nas vendas que ela varia entre 2% e 5% atualmente. Claro que essa comissão ela pode mudar, essa comissão ela tende a aumentar no futuro. A Shopee, quando começou a vender no Brasil, também começou com uma comissão muito baixa e foi aumentando gradativamente aos poucos depois que ela foi crescendo. A Temu pode seguir o mesmo caminho, ela está começando com uma comissão muito atrativa, é a menor comissão se comparado aos outros marketplaces, mas é possível que essa comissão ela aumente ao longo do tempo, né, conforme o número de vendedores brasileiros na plataforma aumente, tá? E atualmente, na data em que eu estou gravando esse vídeo, a Temu ela tá com uma promoção de 0% de comissão para alguns vendedores. Então é possível que você consiga começar a vender na Temu sem pagar comissão alguma, dependendo aí da sua empresa, dependendo da categoria de produtos que você vende. É possível que você consiga vender na Temu com 0% de comissão temporariamente, é claro, né? E também depende da data em que você estiver assistindo esse vídeo. Enquanto eu gravo, né, na data da gravação do vídeo, essa promoção ela existe, tá? Mas eu não sei por quanto tempo essa promoção vai ficar ativa, vai ficar válida, né? E a comissão atual ali oficial fica entre 2% e 5% de acordo com a categoria do produto. Legal, e como que faz para você se cadastrar na Temu? O cadastro, você vai acessar esse link, inclusive se você quiser ter acesso a esse link, deixa aqui nos comentários, link cadastro, que eu mando para você esse exato link, que é o link onde você consegue se cadastrar como vendedor para vender na Temu. Nesse link aqui, ele já redireciona para a localidade Brasil, né? Você pode ver aqui, e aqui ele também informa, ó, 0% de comissão, que eles estão com essa promoção ativa de 0% de comissão, e aqui você começa o seu cadastro. Dependendo da data que você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que você consiga fazer o cadastro só através desse formulário, ou seja, você vai preencher as informações da sua empresa e só através do formulário você já consiga fazer a sua inscrição. Porém, dependendo da data que você estiver assistindo esse vídeo, você vai precisar enviar um e-mail para a Temu, nesse e-mail aqui, ó, seller@temu.com, e pedir um código de vendedor, para que você, através desse código de vendedor, consiga preencher o formulário. Então, dependendo de quando você estiver assistindo o vídeo, você já consegue se cadastrar naquele formulário diretamente, sem precisar mandar um e-mail para a Temu, sem solicitar um código de convite, né? Ou, dependendo da data que você estiver assistindo esse vídeo, a hora que você tentar se cadastrar pelo formulário, vai chegar um momento naquele formulário que vai pedir o código de vendedor, que é um código que você tem que solicitar para a Temu, né? Que seria um código de convite para você vender na Temu. Então, se na hora que você estiver preenchendo o cadastro, pedir esse código e você não tiver um código, você manda um e-mail aqui para Temu, seller@temu.com, eles vão te mandar um código e aí, com esse código, você consegue concluir o seu cadastro naquela página, naquele formulário, beleza? Legal, e aí quais são as vantagens de você vender na Temu, né? Uma primeira vantagem para você vender na Temu é que a Temu, ela tá crescendo muito, tem muitas pessoas que já compram na Temu. Inclusive, já bateu a marca de mais de 400 milhões de visitas por mês, superando o Mercado Livre e a Shopee em alguns meses. A Temu já teve mais acesso, mais tráfego, né? Mais pessoas visitando o Marketplace do que a Shopee e o Mercado Livre em alguns meses. Então, a Temu tá crescendo muito, tem muita visita na Temu. E uma outra vantagem é que a comissão é reduzida. Então, nesse momento, a comissão para você vender na Temu, em alguns casos, pode ser de 0% ou de 2% a 5%, que é uma comissão muito menor do que a comissão praticada nos outros marketplaces. Então, essa também é uma vantagem, você tem uma comissão reduzida. E uma terceira vantagem que eu coloco aqui é que a Temu, ela
está fazendo incentivos e marketing muito agressivos para atrair novos clientes. Então, ela está fazendo muitas ações para atrair clientes, muitos incentivos para esses clientes comprarem na Temu. Então, você conseguindo vender na Temu, você vai aproveitar todo esse investimento em divulgação e incentivo que a Temu está fazendo atualmente. Você estando vendendo lá, você acaba aproveitando isso a seu favor também, né? Ajuda você a vender mais também. E quais são as desvantagens atuais, né, de você vender na Temu? Uma primeira desvantagem é que não é para qualquer vendedor, não dá para qualquer empresa vender na Temu. Como eu falei no começo, só dá para vender quem tem CNPJ, quem tem CPF não consegue vender, diferente do Mercado Livre, diferente da Shopee, diferente da Amazon, que você com CPF você consegue começar a vender, na Temu você precisa de CNPJ. Além disso, mesmo tendo CNPJ, se você não tiver uma empresa que tenha estrutura para dar conta, né, de um grande volume de vendas, você tem capacidade de estoques, você também não vai conseguir vender na Temu. Eu estou começando uma empresa agora, eu abri meu CNPJ e vou começar a vender agora. Nesse cenário e nesse momento, né, atualmente você não vai conseguir vender na Temu, beleza? E uma outra desvantagem é que a concorrência por preço ela é muito grande. A Temu ela é conhecida por praticar preços muito baixos, tá? Então a política de preço deles é muito agressiva. Consequentemente, você vendedor que vai vender na Temu, você vai ter que praticar preços bem agressivos, preço extremamente baixo. E para conseguir, né, trabalhar com preços tão agressivos, tão competitivos, a sua margem como vendedor acaba ficando bem reduzida. Então, essa concorrência por preços agressivos, preços muito competitivos e o fato de você estar sempre trabalhando com margens bem apertadas é uma desvantagem de você vender na Temu. Para compensar, né, ela tem a comissão reduzida. Então, você trabalha com margens mais apertadas, você trabalha com um preço bem reduzido para você vender na Temu, porém, uma forma de compensação, a Temu cobra uma comissão bem menor do que a comissão cobrada em outros marketplaces, para que você consiga, né, praticar um preço mais reduzido, para que seja viável comercialmente você vender com um preço agressivo. Caso contrário, se a Temu começar a cobrar uma comissão maior, vai ficar mais difícil para os vendedores que vendem na Temu praticar aquela precificação, não é para ter aquele preço tão agressivo quanto é atualmente. Então, essa seria uma desvantagem, né? Pode ser visto como uma desvantagem também de você vender na Temu, beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como retribuição e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.